Olá, eu sou Carlos Gasparotto e tenho a alegria de estar entrando no seu lar, onde você está, para trazer essa palavra para o seu coração. Você já sonhou com cobra? Eu já sonhei. É horrível, não é? Quando sonhamos com cobra. Porque sonhar com cobra significa traição. Sonhar com cobra significa que tem alguma coisa perturbando a nossa vida. E sonhar com cobra pode ter um significado que você precisa se proteger do inimigo. O ovo da serpente e a picada de morte é o título da minha mensagem de hoje. O ovo da serpente e a picada de morte. O Ovo da Serpente foi um filme de 1977 com a famosa atriz Ingrid Bergman, que mostra o nascimento e o germe do nazismo, que culminou com a Segunda Guerra Mundial. Esse filme demonstra como uma pessoa inexpressiva, o qual ninguém reconhecia talento algum, Adolf Hitler, que chega ao cume do poder na Alemanha, para com maldade da sua alma destruir nações e matar cerca de 50 milhões de pessoas, como uma serpente mortal. Os acontecimentos mostram nesse filme como uma pessoa sem qualquer expressão ou sem qualquer habilidade, um ser, a não ser com um discurso nacionalista exacerbado, se tornou um gênio do mal. Ao contrário de Hitler, que era um homem frio e apático, nesse aspecto também existe um ser criado por Deus, mas dotado de toda a beleza, sagacidade e formosura, ao contrário de Hitler, que se transforma no inimigo do homem para seduzi-lo, para enganá-lo, para levá-lo à morte com todos os seus semelhantes. Estamos falando de Lúcifer, de querubim ungido, guardador do segredo de Deus no jardim do Éden. Ele chocou um ovo de ódio e se transformou numa serpente e em Satanás, o diabo, para fascínio das nações e para encanto dos mais desavisados. Quando Deus criou Adão e Eva, eles entraram num jardim, onde já habitava ali esse ser espiritual, centenas de anos antes deles. Vejam, o profeta Ezequiel escreve, no capítulo 13, versículo 15: estiveste no Éden, jardim de Deus, de toda pedra preciosa, era a tua cobertura. E aqui cita agora 10 pedras preciosas: sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os seus tambores e os teus pífaros, no dia em que foste criado, foram preparados. Esse texto está dizendo que Deus criou Lúcifer, não no céu. Muitos pensam que Lúcifer foi criado no céu. Lúcifer foi criado como guardador da terra, guardador de um segredo de Deus.
Versículo 14 ainda diz: Tu eras o querubim ungido para cobrir, e te estabeleci no monte santo de Deus. Estavas no meio das pedras afogueadas, andavas. Aqui está falando, no santo monte de Deus era o jardim do Éden. Ainda quando a terra era fogo, Lúcifer já estava aqui presente. Você estuda na escola que a terra, antes de esfriar, ela era fogo, um fogo intenso, até que esfriou. Esse texto bate com os ensinos que temos a respeito da terra. E no versículo 15 diz: Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Esse texto fala de Lúcifer sendo criado na terra, com toda a sabedoria, com toda a glória que Deus o revestiu. Essas 10 pedras mostram a glória com que Lúcifer era revestido, a glória em que ele vivia e em que ele era considerado por Deus. Até que nele se encontrou iniquidade, diz a palavra. A iniquidade de Lúcifer foi querer ser igual a Deus, ou ser semelhante a Deus. Quando ele percebeu que Deus criaria um casal à sua imagem e o formaria à sua semelhança, Lúcifer se rebelou, porque ele queria usurpar essa posição de Adão e Eva. Ele queria ser o semelhante ao Altíssimo. E então Deus o precipitou, Deus derrubou seu orgulho, e de Lúcifer, o anjo mais brilhante, ele se tornou em Satanás, em diabo, um ser asqueroso. Vejam Apocalipse, capítulo 12, verso 9. Normalmente nós terminamos nossas mensagens com os textos de Apocalipse, mas aqui eu vou colocar no início, na introdução. O texto diz: E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Esse texto diz que ele foi precipitado na terra. Muitos pensam que ele estava no céu, né? Mas não, ele já estava na terra. O que aconteceu foi que ele caiu do seu poder, ele decaiu da sua posição. Ele foi afastado daquele ministério que Deus tinha estabelecido para ele, de guardar um segredo no jardim do Éden. Esse segredo Lúcifer tinha a obrigação de guardar dos próprios anjos. O texto não fala, mas sabem qual é esse segredo? O segredo era que Deus iria trazer um descendente de Adão, um descendente de Eva, para ser um maior entre todos os maiores, para ser o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, para estar acima de qualquer ser. Deus traria da semente da mulher, por isso que Jesus é chamado de semente da mulher. Jesus era esse segredo. Jesus representava a palavra de Deus, que seria coroado com toda a glória por todos os tempos. E esse era o segredo que Lúcifer deveria guardar, mas não o fez. E o capítulo 12, versículo 12 de Apocalipse diz: Por isso alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais, ai dos que habitarem na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós, e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Então o diabo tem ódio do homem, por causa da sua inveja, da posição que Deus colocou o homem. Vemos, queridos, que o diabo tem inveja de você. Desde o começo da criação do homem,
ele tem inveja do homem, inveja das mulheres. Tudo começa com o jardim de Deus, o jardim que Deus criou, e duas plantas que Deus plantou nesse jardim, uma no centro do jardim e outra nos seus arredores. Deus criou duas plantas no jardim. Vejam Gênesis 2, e 8 a 9. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Diz que no centro estava a árvore da vida, e nos arredores a árvore do conhecimento do bem e do mal. Tem muita gente que pensa que havia só uma árvore no Éden, mas como vemos por esse texto, no centro do jardim tinha a árvore da vida, e nos arredores a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida, como a própria expressão nos demonstra, era a árvore que simbolizava a vida que estava em Deus, e quem a comesse teria vida eterna. Dessa árvore, Deus não deu nenhuma ordem para Adão, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, o Gênesis nos dá notícia, em Gênesis 2, 16 e 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Porém, apesar dessa advertência de Deus, não era uma proibição, era uma advertência. Na verdade, era um mandamento de Deus, para que eles não comessem aquela árvore. Era uma proteção de Deus a eles. Porém, a serpente enganou a Eva com o seguinte diálogo, Gênesis 3, versos 4 e 5. Então a serpente disse à mulher: certamente vocês não vão morrer se comerem dessa árvore, porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. A serpente disse duas coisas para Eva. Uma delas era verdadeira e a outra era falsa. Nada pior do que partir de uma premissa falsa para tentar chegar a uma verdade. Quando se parte de uma premissa falsa, você também chega a uma verdade falsa, uma conclusão falsa. E aqui Lúcifer misturou verdade e mentira para enganar a Eva. A expressão verdadeira era de que Eva, se comesse da árvore, passaria a conhecer o bem e o mal. Essa expressão era verdadeira. A falsa expressão era de que, se comessem da árvore, eles passariam a ser iguais a Deus. E o abrir os seus olhos, de que fala Lúcifer para Eva, foi o despertar da concupiscência no coração de Eva. Quando ela come da árvore, antes dela comer da árvore, a Bíblia diz que quando ela olhava para o fruto da árvore, despertou-lhe o desejo de comer do fruto da árvore. Então, antes de pecar, Lúcifer despertou o desejo no coração de Eva. Jesus nos ensinou que os nossos olhos são as janelas da nossa alma. E quando você olha para algo que desperta a sua concupiscência, você já está a meio caminho do erro, a meio caminho de se perder. E o abrir dos seus olhos foi despertar da concupiscência no coração de Eva, pois o mandamento de Deus de não comer da árvore do bem e do mal
era para a proteção dela, era para a proteção de Adão. Portanto, Adão e Eva, ao contrário de que muitos dizem e pensam, não eram ingênuos. Adão e Eva não eram inocentes, embora fossem puros, porque tanto Adão quanto Cristo foram criados sem pecado. Aliás, Cristo não foi criado, Cristo foi gerado. Tanto Adão foi criado sem pecado, quanto Cristo foi gerado sem pecado. Mas o despertar da concupiscência de Eva a levou a pecar e a desobedecer a Deus. Eles não eram ingênuos, nem inocentes, pois Deus os avisara das consequências. Mas ser ingênuo e ser inocente não poupa ninguém. Porque o ingênuo e o inocente, se passarem por um lugar perigoso, vão sofrer a pena, diz a palavra de Deus. Quando nossa filha Beatriz foi trabalhar em São Paulo, a mãe, pelo Google, escolheu todo o trajeto que ela tinha de seguir desde o seu apartamento até o seu trabalho, um trajeto claro e seguro. E nós dois pedimos para ela, não mude esse trajeto seguro para a sua proteção. No entanto, num belo final de tarde, após sair do serviço, a Beatriz resolveu subir por um grande hall de escadas que conduziam até uma rampa bem alta. Como chama? Um viaduto bem alto, onde ela se defrontou com 3 bandidos armados, que tomaram tudo o que ela tinha: notebook, carteira, cartões de crédito, documentos e até a sua marmita. Como a Bia não ouviu os pais, ela sofreu, além de perder tudo isso, ainda aquele trauma. Quando deixamos a segurança de uma ordem, principalmente de um mandamento de Deus, somos responsáveis pelas consequências. Outro ensino que tiramos dessa questão é de que Adão respeitou mais a Eva do que a Deus, pois ele poderia ter recusado o fruto oferecido por sua mulher. Da mesma forma, há muitos casais que se recusam a seguirem a Cristo, porque um deles se solidariza tanto com o outro, que também não quer obedecer ao Evangelho. Por meio da desobediência de Adão, vemos como o pecado entrou no mundo. Em Romanos 5,12, o apóstolo Paulo, que era um estudioso da Torá, o Antigo Testamento, diz: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Lembra, né, daquele dito, o pecado mortal? O pecado mortal é o pecado herdado dos nossos primeiros pais, porque o seu pecado de desobediência e rebelião contra Deus foi transmitido a todos os seus filhos gerados, a todos os seus descendentes. Quando Adão tomou do fruto e comeu, a morte foi o seu destino e o destino de todos os seus descendentes. Em primeiro lugar, essa morte é o afastamento de Deus. Essa morte que se refere o Gênesis é principalmente a perda da comunhão com Deus. E depois essa morte espiritual é seguida da morte física, porque Adão foi criado imortal por Deus. Eva foi criada para não morrer,
Mas após a morte espiritual, segue-se a morte física. Com a desobediência do Éden, Adão perdera a marca que Deus lhe dera. Quando Deus criou Adão e Eva, Deus lhes dera uma marca. A marca que Deus dera a Adão e Eva era para serem testemunhas a todos os povos, a todos os seus filhos. Quando Deus disse a eles: crescei e multiplicai-vos, estava falando não somente física, mas espiritualmente falando também. Deus dera a sua marca a eles, Deus dera o seu mandamento a eles, mas rejeitaram a marca, rejeitaram o mandamento com a desobediência. Ao perder a marca que Deus lhe dera, Adão tornou-se imprestável para Deus. Adão tornou-se imprestável para ser um adorador a Deus, porque Adão perdeu a sua comunhão com Deus e perdeu a sua marca, perdeu a sua pureza, perdeu a sua salvação. E então Deus lhe dera outro mandamento. O primeiro mandamento, ao transgredir, foi para a morte, que é comer do fruto. Mas o segundo mandamento foi para a vida, foi para a salvação. Quando Deus disse à mulher, quando Deus disse a Eva, que da semente de Eva nasceria a semente de Eva pisaria na cabeça da serpente que a enganara, que a serpente seria inimiga de Eva e de seus filhos por todo sempre, mas a sua semente, a semente de Eva, que era enfim a semente de Maria de Nazaré, Jesus, ao morrer na cruz, pisou na cabeça da serpente, porque trouxe vida a todos aqueles que nele crerem. Então Adão deixou de ter comunhão com Deus para ser filho do diabo. Adão deixara de ter comunhão com Deus para ser filho do diabo. Onde está escrito isso, pastor? Em 1 João capítulo 3, versículo 8. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Veja, conforme eu disse, Adão cometeu pecado de morte. Ele morreu e carregou com ele a semente de morte, que todos os homens recebem ao nascer, o pecado mortal que já nasce conosco. Então, Adão cometeu esse pecado, então Adão era do diabo. Então todas as pessoas que nascem biologicamente, eles já nascem pecadores. E são do diabo porque nascem pela porta larga do nascimento, são descendentes de Adão. Então basta nascer para ser filho do diabo. Porém, a segunda parte desse versículo tem uma promessa para os filhos do diabo. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Amados, quando você creu em Cristo, você deixou de ser filho do diabo para ser filho de Deus. Adão era o desobediente, Cristo é o obediente. Por meio de Adão entrou a morte, por meio de Cristo entrou a vida. Mas ninguém precisa continuar então filho do diabo, filho do pecado, pois se ele se tornar um discípulo obediente de Cristo, ele se tornará filho de Deus. Porque Jesus desfez as obras do diabo ao morrer na cruz, mas só tem as obras do diabo desfeitas em sua vida quem
quem também morrer com Cristo. Como é isto, pastor? Cristo é chamado de último Adão, porque nos transportou do reino das trevas, a que nos conduziu o primeiro Adão. O último Adão nos transportou para o reino de Deus. Colossenses 1, 13 e 17 diz: o qual, que é Cristo, nos tirou da potestade das trevas, que era o diabo, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, que era o reino de Deus, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestados, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Lembra que eu disse que Cristo não foi criado, mas foi gerado? Porque Cristo já estava na eternidade com Deus. Ele foi o único que estava na eternidade com Deus. Nenhum homem foi criado na eternidade. Todo homem é criado com o nascimento biológico. Deus não tem um banco de almas para injetar num bebê que vai nascer, não. Quando os pais geram um filho, eles geram, olha o privilégio dos pais, eles geram um filho com corpo, alma, espírito. Deus nos deu essa semelhança, essa imagem de podermos gerar um espírito quando temos um filho. Essa é a graça de Deus aos homens. Além de estar na eternidade com Deus, Cristo é o autor de toda a criação. O evangelista João diz no capítulo 1, versículo 3: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então Cristo é o autor de toda a criação. Ele é o executor das ordens de Deus. E disse Deus: haja luz, e houve luz. O autor por trás dessa ordem era o próprio Cristo, que estava na eternidade. Então quando ele nasceu por meio de Maria, ele foi apenas gerado, porque ele já estava na eternidade. Ao ser gerado por Maria, Cristo veio ao mundo, encarnou-se, tabernaculou-se entre nós, como diz o evangelista João, para identificar-se conosco e para restaurar a comunhão rompida no jardim do Éden. Em Efésios, o apóstolo Paulo dá uma ordem aos discípulos de Jesus, aqueles que já são discípulos, aqueles que já são salvos. A ordem é: não deis lugar ao diabo. Portanto, uma pessoa que é salva por Cristo, ela ainda pode dar lugar ao diabo na sua vida. O apóstolo Pedro disse que o diabo anda ao nosso derredor, como um leão procurando nos tragar. Então você pode estar sendo assediado pelo diabo, até mesmo sonhos terríveis que você tem, pode significar esse assédio. 1 Pedro 5,8 ele diz, o apóstolo Pedro: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor de vós, bramando como leão, procurando a quem ele possa tragar, a quem ele possa enganar. Ele diz: sede sóbrios, ou seja, vigiar, a gente tem que estar alerta, sempre ligado com Deus, para não ser tragado pelas obras do diabo, não ser tragado pelo mal na nossa vida. E sabe quando o diabo procura tragar alguém? Quando essa pessoa vive desatenta, sem o conhecimento da palavra de Deus, porque vive uma vida fora do Evangelho, adorando coisas, adorando pessoas, valorizando ensinos errados, ao contrário da palavra de Deus. Aí acontecem os imprevistos da vida.
e a pessoa passa por depressão, choros, decepções com igrejas, com crentes, com padres, com pastores, porque dá ouvido à serpente como Eva deu ouvido. Por isso não viva desatento, apegue-se à palavra de Deus. O Novo Testamento nos diz que o diabo não resiste à palavra de Deus. Estão pensando que o diabo foge da cruz? O diabo não foge de cruz, não. Ele usa até a cruz para enganar os incautos. O diabo foge do evangelho, é da palavra de Deus e não da cruz. Em Mateus 4:11 diz que Jesus tinha sido tentado pelo diabo no deserto, e depois da tentação, que Jesus expulsou o diabo com a palavra de Deus, o texto diz: então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e serviram. Então, na tentação do deserto, Jesus usou a palavra de Deus, o diabo se afastou correndo. E qual foi a palavra que Jesus usou? Mateus 4:7. E disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E quando Jesus desarmou a bomba atômica do diabo, ele fugiu, porque ele viu-se descoberto, ele viu que a sua armadilha não funcionara, então ele fugiu de Jesus. Da mesma forma que Cristo usou a palavra de Deus para se defender do diabo, nós também temos esse instrumento em nossas mãos para nos defendermos do maligno. Nós temos a palavra para resistir o diabo, e resistir ao diabo é uma ordem dada pelo apóstolo Tiago, que era irmão biológico de Jesus. Tiago era irmão físico de Jesus, filho de Maria também. E Tiago escreve no capítulo 4, versículo 7: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Paulo chama esse ato de desprender-se dos laços do diabo. Em 2 Timóteo 2,26 ele diz: e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade dele estão presos. Então o diabo prende pessoas em laços, em ideias religiosas. O diabo usa métodos similares a um caçador para pegar os servos de Deus, para enganar os homens, para enganar as mulheres. Se não queremos ser pegos nesse laço, temos de ficar atentos e acatar os sinais de alerta da existência de um laço ou de uma armadilha de Satanás, nos prendendo à palavra de Deus, porque a palavra de Deus nos dá instrumentos para desvendar esses laços. Não é qualquer palavra que vai te defender do diabo, é a palavra certa. Aí como eu sei a palavra certa? Por isso que você precisa estudar a palavra de Deus, para saber qual é a palavra certa a ser usado em determinado engano, em determinado laço, que o diabo arma para você. No caso de Jesus, ele usou a tentação. Ele falou que nós não devemos tentar a Deus, mas pode ser um outro laço que o diabo arma para você. Tem que ficar atento para dar a resposta certa. Vejam Pedro, né? O exemplo de Pedro. Quando Pedro negou a Cristo, ele sucumbiu ao medo e até mesmo negou conhecer a Jesus. Por um breve tempo, o apóstolo Pedro foi enlaçado pelo medo do homem, deixando assim de agir com coragem e testemunhar que ele também era um dos seguidores de Jesus. Os laços do diabo são as armadilhas de várias doutrinas religiosas, principalmente, que afastam a pessoa de Jesus. Então a pessoa se prende a essas convicções religiosas, mas não tem o seu coração em Cristo, porque o colocam em segundo plano.
Os falsos ensinos são sementes do inimigo, como nos ensinou Jesus. Veja em Mateus 13:39. Mateus 13:39. O inimigo que o semeou é o diabo, e a colheita é o fim do mundo, e os colhedores ou ceifeiros são os anjos. Então, seguir falsos ensinos é uma traição a Cristo, não menor do que a de Judas, porque a pessoa aceita em seu coração a semente semeada pelo inimigo. Veja João 13:2. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. Então vejam que a traição no coração de Judas veio do diabo. As 30 moedas recebidas por Judas dos fariseus do templo, foi uma armadilha armada pelo diabo no coração de Judas. Então ele aceitou aquela armadilha, ele colocou em prática e caiu no laço do diabo. Ao conhecermos com profundidade a palavra de Deus, nós nos revestimos de uma armadura contra o nosso inimigo. Efésios 6:11, o apóstolo Paulo diz: revesti-vos vós de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Não pensa que você é mais inteligente que o diabo. Ele tem milhares de anos, milhares de subornos, de armadilhas engendradas através do tempo. Então as suas ciladas são astutas e podem enganar você. Outra forma de cairmos nos laços do diabo é darmos um mau testemunho em nossa vida. Em 1 Timóteo 3,7 está escrito: convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Então nós precisamos dar bom testemunho para que não caiamos no laço do diabo. Porque quando damos mau testemunho, Jesus disse que era melhor que amarrasse nessa pessoa uma pedra de 200 quilos e atirasse essa pessoa no fundo de um rio. Outro laço do diabo é não perseverar em obedecer à palavra de Deus. Vejam Lucas 8:12. E os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem, depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem crendo. Então tem pessoas que ouvem a palavra de Deus, começam a seguir, mas depois abandonam. Não perseveram em ser discípulo de Cristo, não perseveram em continuar obedecendo ao Evangelho. Tiago, o mesmo Tiago que eu disse antes, diz que a perseverança é a obra completa da nossa fé. A perseverança é a obra completa da nossa fé. Tiago 1, versículo 4. A nossa fé é Cristo. Tá? A nossa fé é Cristo. A nossa fé não é um sentimento que brota no coração. A nossa fé é Cristo. Tendo fé em Cristo, da nossa parte cabe obedecer. Da nossa parte cabe seguir o Evangelho, seguir o que Ele disse. Então, perseverar em seguir a Cristo é ter uma obra completa de fé. O evangelista João nos mostra a diferença entre as obras dos filhos de Deus e as obras dos filhos do diabo. 1 João 3,10 ele diz: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. E quem pratica a justiça e ama seu irmão, é de Deus. Até aí tudo bem, mas se você entende o que é praticar a justiça, o que seria amar o seu irmão? Você precisa entender que praticar a justiça é obedecer ao Evangelho. Não é ser juiz, não é ser promotor, nem ser advogado.
Praticar a justiça de Deus é obedecer o Evangelho. E amar o seu irmão é ensinar-lhe a palavra de Deus, não é lhe dar 1 quilo de arroz. Ensinar o seu irmão, amar o seu irmão é ensinar-lhe o Evangelho. Muito se fala de amor, mas o amor é entendido errado. No texto grego, no tempo de Cristo, amar a Deus significava obedecer a Deus, tá? Amar a Deus, então, significa obedecer a Deus. Quando amamos a Deus é quando obedecemos o Evangelho. Quando obedecemos o Evangelho, nós demonstramos que amamos a Deus. E o que é amar o seu irmão, então? Amar o seu irmão é ensinar-lhe a palavra de Deus. Você entendeu o que eu estou falando? Praticar a justiça é obedecer o Evangelho. Amar a Deus é obedecer a sua palavra. Amar o seu irmão é ensinar-lhe a sua palavra. Não é dar 1 quilo de arroz, não é fazer o bem, não é isso, fazer o bem fisicamente, físico. Amar o seu irmão é ensinar-lhe a palavra de Deus. E o amor de Deus para conosco? Se o nosso amor, nosso para Deus é obedecer a sua palavra, o amor de Deus em nós consiste em nos dar um mandamento que nos salve. Está entendendo, gente? O amor de Deus para conosco não consiste apenas em Deus a atender nossas orações, a nos livrar de uma dificuldade, mas o amor de Deus, o significado do amor de Deus é que Ele nos deu um mandamento que nos salve. E que mandamento é esse? Crer em seu Filho. O mandamento que Deus nos deu é crer que Cristo veio desfazer as obras do diabo, é crer e obedecer a Cristo, crer e seguir a Cristo. Isso é amar a Deus. Não é ficar, oh meu Deus, como o Senhor é doce, como o Senhor é lindo, como o Senhor é grande, como o Senhor é maravilhoso. Não, isso é adoração. Amar a Deus é obedecer a Deus. O apóstolo Pedro também esclarece que ao salvar alguém, Jesus o cura da opressão do diabo. Atos 10:38, o apóstolo Pedro diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Qual é a opressão do diabo? Deixar a pessoa prostrada, a pessoa com depressão, deixar a pessoa desanimada, deixar a pessoa sem esperança. Essa é a opressão do diabo. Ao derramar seu sangue na cruz, Jesus aniquilou a morte e derrotou o diabo na vida das pessoas. Então, Jesus curou a todos os oprimidos do diabo quando o salvou, quando morreu na cruz. Em Hebreus 2,14 está aí: visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, o diabo. Então, a morte de Cristo é como uma vacina, A morte de Cristo na cruz tem os anticorpos da morte, porque a morte de Cristo na cruz trouxe vida a nós. Então, Cristo é a nossa vacina. A morte de Cristo é a nossa salvação. A morte de Cristo nos liberta do diabo. A morte de Cristo nos tira do império das trevas para o império da luz. Nesse texto nós também vimos que para se tornar filho de Deus, nós precisamos participar da carne e do sangue de Cristo. Ou seja, precisamos crer e obedecer a Ele. Precisamos morrer com Cristo. Quando passamos a ser discípulos fiéis de Jesus, temos todo o poder contra o diabo. Quando nós nos tornamos fiéis discípulos de Cristo, nós temos todo o poder contra o diabo, contra as trevas, contra os demônios, contra Lúcifer e todos os seus sequazes. Lucas 10:19.
Em Lucas 10:19, Jesus prometeu àqueles que creem: eis que vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Eis que vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. Aqui serpentes e escorpiões significam o diabo e seus anjos, seus demônios. Quando somos fiéis e obedientes a Cristo, nós temos poder para rechaçar a força do inimigo. E Jesus diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Além disso, temos uma herança, como prêmio, que não se corrompe, herança que não se corrompe, e nem se contamina e nem murcha, conforme prometido em 1 Pedro 1,4, para uma herança incorruptível. Cristo nos traz uma herança incorruptível, incontaminável e que não pode murchar, guardada nos céus para vós. Há uma herança guardada nos céus para aqueles que creem. Se o pecado de Adão trouxe morte para o homem, esse pecado pode ser cancelado pela aceitação de Cristo em sua vida. O Novo Testamento, o apóstolo Paulo diz que quando Cristo morreu naquela cruz, ele cancelou a célula, a nota promissória, o cheque sem fundo que havia contra nós nos céus, e restaurou a nossa sorte. Então Cristo cancela a célula protestada contra você pelo inimigo. Em 1 João 5, versículos 16 e 19, ele diz: se alguém vir pecar o seu irmão, pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não, eu digo que não ore. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Como, pastor? A pessoa não peca mais? O diabo não pode tocar aqueles que são servos de Deus? Sim, o texto fala a verdade. Quem segue a Cristo, quem morre com Cristo, o diabo não pode mais tocar essa pessoa. Quem morre com Cristo, ela não peca mais. Cuidado, eu vou ensinar para vocês que pecado que essa pessoa não peca. Tem dois tipos de pecado, diz o texto: pecado que é para a morte e pecado que não é para a morte. O primeiro tipo de pecado, quem quer em Cristo não peca mais, que é o pecado de morte. A partir do momento que você aceita Cristo, você está livre da morte, você está livre da escravidão do pecado, porque o último Adão te conduziu para o reino de Deus. Então, se você errar, tá? Se você mentir, por exemplo, mentir não é pecado para a morte. Por isso que o apóstolo diz: há pecado para a morte e pecado que não é para a morte. Então, quando você crê em Cristo, nunca mais você vai para o inferno, porque você está livre do pecado de morte. O pecado de morte é renegar a Cristo. O pecado de morte é pecado contra Deus. E o pecado que não é para a morte é pecado contra o meu corpo e pecado contra o meu próximo. Esse pecado não leva ninguém para o inferno. Vai estar sujeito ao julgamento do tribunal de Cristo. No tribunal de Cristo comparecerão todos os filhos de Deus, e ali haverá distribuição de prêmios pela fidelidade de cada um. E quando ali for trazido um escândalo que você cometeu, não vai te condenar para o inferno, mas vai deslustrar a sua coroa. Então, o pecado que não é para a morte são todos os outros pecados que não são negar a Cristo. Mentira, roubo, traição, é pecado contra o meu próximo, não é contra Deus. Por isso que não me leva para o inferno. Mas aquele que é de Deus, tem a semente de Deus, ele procura não pecar. Então é esse pecado de morte que João diz que o crente não peca mais. Está entendendo? O crente não peca pecado de morte, mas ele erra
ele falha e pode cometer pecado que não é para a morte. E o texto também diz que aquele que crê em Cristo, o diabo não pode tocar. Amados, o diabo não pode tocar não significa que a pessoa não vai ficar doente, não significa que a pessoa não vai ter prejuízo financeiro na sua vida. Nesse aspecto, o texto no original está dizendo que aquele que crê em Cristo, o maligno não pode agarrar essa pessoa e tirá-la do reino de Deus e trazer novamente para o reino das trevas. É esse significado do texto, que o diabo não pode tocar os filhos de Deus. Está entendendo? O diabo não pode tirar a sua salvação. Doença, prejuízos, isso aí são circunstâncias da vida que o diabo até pode mexer, mas ele não tem poder para nos tirar do reino de Deus novamente. Vejam Romanos 4:8. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Bem-aventurado o homem que Deus não imputa o pecado de morte, né? Romanos 6:7. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, quem está morto não pode morrer de novo. Você chuta um cachorro morto na rua, ele não vai reviver, né? Então, quando nós fomos salvos por Cristo, quando fomos batizados na morte do Calvário, significa que nós fomos batizados na morte de Cristo, significa que morremos com Ele. Então por isso o texto diz, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Estamos mortos com Cristo, mas também estamos mortos para o pecado. Então aquele que está morto está justificado. Então quando morremos com Cristo, Cristo nos justificou diante de Deus e nos deu eterna salvação. Cristo justificou o nosso pecado que herdamos de nosso pai Adão, e por isso passamos a pertencer ao reino dos céus. Romanos 6, versículo 2, parte B. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? É o que Paulo conclui, né? Se estamos mortos para o pecado, como é que vamos viver de novo para o pecado? Estamos mortos para o pecado quando estamos com Cristo. O pecado não mais nos assedia. O pecado não mais traz laços para a nossa vida espiritual. O pecado não pode mais nos escravizar a nossa mente. Porque o escravo, aquele que está morto no pecado, que não aceitou a Cristo ainda, o diabo trabalha na sua mente, engana essa pessoa. Ele é escravo do pecado, ele não consegue resistir ao pecado, mas a partir do momento que a pessoa morre com Cristo, ele está livre na sua mente dessa escravidão. O diabo não pode mais trabalhar na sua mente, porque ele está ligado em Cristo. Romanos 6, verso 6, sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Então, quando nós cremos em Cristo, o corpo do pecado foi desfeito. Não há mais pecado de condenação em nós. Não somos mais pecadores, mas agora somos santos em Cristo Jesus. O versículo 19 diz, sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Todos aqueles que não estão em Cristo estão sendo regidos pelo maligno. Gálatas 4, 22 e 23, Paulo diz, porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Sim, Abraão teve Isaque e teve Ismael. Ismael era filho da árabe, né? Ismael e Isaque era filho de Sara. Todavia o que era, continua o apóstolo Paulo, todavia o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre nasceu pela promessa. Então Ismael nasceu da carne porque diz que Sara não podia gerar filhos, então ela falou para Abraão, tem aí essa escrava, já que nós temos prometido um filho, Deus nos prometeu um filho e eu não sou estéril, dorme com ela. Ou seja,
Ismael é filho da incredulidade de Sara e filho da incredulidade de Abraão. Mas depois disso, nasce o filho da promessa, que é Isaque, o qual foi citado aqui durante o louvor. Então, Ismael era filho da escrava, Isaque era filho da promessa. Então, aqueles que estão em Cristo são a imagem de Isaque, e aqueles que são filhos do diabo são segundo a filha da escrava. Por isso é que são escravos, simbologicamente falando. Em Gálatas 4, 30 e 31, diz: mas que diz as Escrituras? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Aqueles que creem em Cristo são filhos da livre, são filhos de Sara e não filhos de Agar. E finalmente, irmãos, a palavra de Deus diz que a lei nos livra do pecado e da morte. Romanos 8, 2: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Há duas leis em choque: a lei do pecado e da morte, que é a lei que domina a mente daqueles que estão na porta larga, são filhos de Adão. Mas a lei do Espírito em vida nos livra dessa outra lei. A lei do Espírito de vida é a lei que habita no coração de todos aqueles que se tornaram discípulos, fiéis seguidores de Cristo. Então, queridos, o ovo da serpente é o pecado gerado no coração de Adão, no coração do homem. A picada que mata o homem é o pecado de morte produzido no jardim do Éden. Por isso, sejamos fiéis a Cristo e estejamos nos protegidos dessa picada. A vacina contra essa picada de morte é o sangue de Cristo derramado no Calvário, e todo que nele crê e obedece a sua palavra está livre dessa morte e passou para uma nova vida em Jesus Cristo. Que Deus o guarde e oriente o seu coração e dê forças para obedecer essa palavra, em nome de Jesus.